Então vamos começar. Nós vamos fazer estas 3 flores, vamos fazer a alfazema, e estas 2 flores são flores de fantasia. Na natureza existem flores parecidas com esta, caiu uma nova pétala, porque ela já foi feita há muito tempo e já levou muitos safanões, mas mesmo levando muitos safanões, estas branquinhas que têm muitas pétalas, elas já perderam uma série de pétalas, mas continuam bonitas. Por isso não há problema de, quando se parte, não temos que deitar imediatamente a flor fora, não, aproveitamos e viramos no ramo da melhor maneira, que não se veja o pequeno defeito que ficou lá, que acaba por não ser um defeito e dá para encher um ramo. Estas flores em geral servem para tapar aqueles buracos que há nos ramos com flores grandes, porque as flores não encostam como deve ser umas às outras e ficam aqueles espaços vazios que depois se vê lá para dentro, vê-se os arames, vê-se as fitas e vê-se alguma coisa que não deva, e então nós tapamos com estes raminhos. Podemos pô-los de várias maneiras. Alfazema é alfazema, não tem outra maneira de dispor, tinha que ser esta, mas estas brancas e estas amarelas nós podemos pôr, se vocês repararem, estas amarelas têm, a flor tem um calzinho e depois é que se prende ao ramo. Estas branquinhas, eu vou virá-la do avesso, estas branquinhas não têm cal, elas estão logo presas no ramo. Podemos pôr um raminho só de flores, sem folhas, mas também podemos misturar as flores e as folhas no mesmo ramo. Como elas são de fantasia, nós podemos fazer o que queremos. Mesmo não sendo de fantasia, não se esqueçam que têm licença de artista, como diz o Alan Dunn, têm a licença de artista para modificar as coisas quando querem que fiquem diferentes. Então temos a placa azul para estender a pasta, já sabem que eu só estendo pasta aqui em cima porque ela é dura e é muito mais fácil de estender, pasta muito fininha. Se vocês passarem o vosso dedo na placa, sentem que ela é rugosa, ela tem uns veios, isso faz com que a pasta não agarre tanto à superfície. Quando estendemos em cima de outra superfície, às vezes ela agarra. Eu tenho aqui as pastas já coradas, tenho a branca, tenho a lilás para a alfazema, ela foi feita com o corante cor-de-rosa e com o corante azul, este é o primeiro corante cor-de-rosa, e depois vou juntando bocadinhos muito pequeninos de azul até chegar ao violeta que eu quero. Estes corantes que eu estou a falar agora são em gel, mas vocês também podem pegar em corantes em pó para fazer as flores. Na alfazema, eu coro a pasta com o pó, deixo clarinho, e depois no fim eu pintaria a alfazema toda com o pó. Tem uma coisa, quando utilizamos o pó na pasta, ela perde um bocadinho o brilho de quando pintamos com gel. Estou a trabalhar com a pasta da Arcola, é uma pasta de flores, é uma pasta de secagem rápida, é bastante elástica, seca depressa, que é o que nós queremos para as flores. Existem outras marcas, já sabem, têm que ser vocês a escolher a vossa marca, porque a pasta que é boa para uma pessoa pode não ser para outra. As nossas mãos são diferentes, são quentes, frias, úmidas, secas, portanto tem que ser cada pessoa a escolher a sua pasta. Depois ainda tenho aqui um bocadinho de pasta verde, foi corado também com gel verde e só fiz um bocadinho que é para fazer as folhas. As ferramentas são a placa, a esponja para trabalhar as pétalas, um boleador, eu tenho aqui os dois porque às vezes preciso de um e outras vezes preciso de outro, depois já vão ver o porquê. A esteca da rodinha vai servir para cortar as folhas, eu vou fazer as folhas à mão. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer à mão, mas vocês podem utilizar, por exemplo, o cortador da orquídea, faz uma folha mais estreitinha, uma folha mais larga. Eu vou utilizar também este Weiner, é o Weiner da folha de roseira, se vocês repararem em espinha, tem uma nervura central e depois tem as laterais. Podemos utilizar este que é em leque, portanto os veios saem todos de um pontinho e abrem, e podemos utilizar este que tem só veios paralelos. Tenho o pincel de água para colar tudo o que for preciso depois. Nós quando colamos flores, podemos utilizar apenas água, porque a goma misturado com água faz cola. Quando há flores um pouco mais pesadas e que eu quero ter a certeza que colam mesmo bem, utilizo cola líquida, já feita. Mas existem uns tubinhos que são muito bons e a cola já está feita, é só
pincelar. Vou utilizar a tesoura pinça porque eu vou ter que cortar pétalas e o rolo para estender a pasta. E vou precisar do cortador da Blossom. Eu tenho aqui o passo a passo da flor feita, porque eu vou-vos explicar tudo, mas vou sempre pegar na seca para continuar a flor. E vocês já vão ver, eu vou pôr a primeira e a segunda pétala e vocês vão ver o quão difícil é fazer isso, tudo de seguida. Por isso, quando nós fazemos um raminho, temos várias flores para fazer. Então, o que é que eu faço? Faço primeiro estas, parecem umas cotonetezinhas. Faço isto para todas, depois ponho a primeira pétala em todas e ponho-as em fila, depois volto à primeira para pôr a segunda pétala e vou pôr a segunda em todas e vou fazendo assim. E assim ela já tem um certo tempo de secagem. Vou buscar os 2 arames, eu vou fazer 2 e vou buscar fita de florista. A fita de florista é vendida em rolo, onde é que eu pus o rolo branco? É vendida em rolo, está cortada ao meio. É pegar no alicate e dobrar uns 5 milímetros o arame. Dobrei este bocadinho só, de uma e outro. Estica a fita, porque só quando se estica é que liberta a cola. Então vou pôr aqui, dentro da argola, ponho a fita e com os dedos ando à roda. E o que é que eu vou fazer? Vir na diagonal para cima, deixa-me pôr isto na posição que vocês veem, na diagonal para cima e giro, estico a diagonal para baixo e giro. E vou fazendo sempre isto até parecer um grãozinho de arroz, mas um grão gordinho. Isto vai ser o centro, agarrar depois as pétalas. Este bastãozinho. Vou fazer a outra. Ponho aqui na argolinha, oi, que esta não quer entrar, já está, e giro, viro para baixo, estico para cima, estico para baixo, estico para cima, e é um pouco maior que um grão de arroz. Então, eu tinha 30 flores para fazer, fazia estes 30 de seguida. Agora, vou buscar um pouco de pasta. A pasta, quando nós fazemos a cor, imaginem que eu tinha 50 flores para fazer e tinham que ser exatamente da mesma cor. Eu tinha que calcular, tinha que fazer 2 ou 3 flores primeiro, para calcular a porção de pasta que era preciso, para calcular o que é que eu precisava para 50 e tinha que fazer a cor toda de uma vez. Porquê? Esta cor já foi feita hoje de manhã e ela já escureceu, a cor já abriu. Por isso, se eu agora quiser fazer novamente a cor, imaginem que já não tinha pasta e tinha que fazer mais, e então eu ia fazer uma igual a esta. Lógico que passado um bocadinho ela começava a abrir e ia ficar ainda mais escura do que esta. Por isso nós devemos fazer sempre a cor total, a quantidade total e mais um bocado, porque pode cair ao chão e posso estragar, para depois ter a certeza absoluta que eu consigo fazer o ramo todo com a mesma cor. Então tiro só um pouco de pasta, vou amassar só um bocadinho e vou estendê-la fina, não é preciso ser fina, transparente. Estão a ver que a pasta não agarra? Solta-se sem esticar. Quero mais ou menos fina. Pego no cortador da Blossom, existem vários tamanhos, por isso logo aí eu podia variar. Eu podia fazer um ramo com flores pequeninas no cimo e depois irem crescendo, ia mudando os tamanhos e terminava no tamanho maior. E então, corto. Como tenho 2 flores para fazer, eu agora só vou cortar 2. Isto se ficar ao ar, daqui a bocado já não dá para cortar, por isso eu escondi ali para ela não secar. Vou buscar nesta bolinha do boleador e vou bolear a flor. Vou passando, metade desta bolinha está em cima da pasta, metade está em cima da almofada. E vou rodar em cima, isto não anda à roda, isto é como se fosse um lápis e faz de conta que estou a fazer um risco na beirinha da pétala. Pego na água, um pouco de água no centro da flor, vou apanhá-la, vou subir, subir, e eu tenho que esconder este bastãozinho. E então abraço, machuco a flor com as pétalas viradas para cima, estão a ver? Eu não posso ver o que está lá dentro.
Se vocês tiverem medo de deixar algum bocadinho à vista, antes de começar esta flor, pintam o bastãozinho da cor da pétala. E assim, se alguma coisa ficar à vista, não se nota. Vou cortar mais duas. Giramos. Girem sempre o cortador, que é porque se vocês só carregarem e tirarem a flor, muitas vezes fica cheio de coisitas a sair, piquinhos de pasta. E vou fazer exatamente o mesmo. Passo o boleador, a bolinha metade em cima da pasta, metade na almofada, e é como se fosse um bico de lápis. Ela não está a girar. Pegamos como se fosse um lápis e rodamos. E ela fica ondulada. Novamente, água no centro. Água no centro. Vou buscar a primeira que fiz. Portanto, se eu tivesse a fazer muitas, eu fazia a primeira camada em todas e depois é que ia fazer a segunda. Porquê? Eu queria que isto já estivesse seco. Eu vou encostá-la mesmo debaixo, no começo daquela pétala, e vou novamente beliscar muito devagarinho. Porque ela sobe, tem tendência a subir quando eu estou a apertar, porque ela não está seca. E tinha a segunda pétala. Ela vai ter as pétalas que nós quisermos. Vou buscar a segunda e vou fazer exatamente o mesmo. Ora, eu estou a ver ali um bocadinho o bastão, vocês não estão, mas eu estou. Deixo um pauzinho de espetada. Eu vou escondê-lo. Pronto, já está escondido. Nunca pensem, aquilo está à vista, mas ninguém vai ver. O pior é se alguém vê, por isso o melhor é taparmos mesmo. Então já tenho duas camadas. Aqui ainda cabem duas. Uma. E duas. Agora é que eu guardo. Nunca deixem pasta fora do saco sem estar protegida. Portanto, ou protegem debaixo da placa, ou numa mica. Põem lá para ela não secar. Novamente. E então, já tenho aqui duas florinhas feitas e depois para fazer o ramo eu já tenho aqui outras secas. Então não se esqueçam, bastãozinho feito com o papel, a fita do florista branca, cortado ao meio, fazem um bastãozinho na ponta, tipo um grãozinho de arroz. Depois colam a primeira pétala e beliscam, beliscam, beliscam de forma que ele fique escondido. Esta já tem duas pétalas. Eu agora vou pôr a terceira, que assim fico já com mais uma feita. Estendo para um lado. É uma flor engraçada e rápida de fazer. Passar. Cola. Vão ver que esta já está seca, é muito mais fácil eu chegar ali, beliscar com muito mais confiança, porque mesmo que eu faça força, ela está seca, não sobe. E esta flor pode sempre ser posta a secar em pé, não tem tendência que as pétalas caiam. Então estas ficam ali em stand-by. Entretanto, vamos fazer as folhas. Nós vamos fazer duas folhas diferentes. Feitas à mão, vou virar a placa, porque deste lado eu tenho os veios, onde vai entrar depois o arame. Amassar ligeiramente. Se eu estivesse a fazer uma folha de outono, não ia começar com verde, ia começar com um amarelo clarinho ou com um castanho clarinho. Então o que é que eu tenho que fazer? Vou só estender um bocadinho de nada fora do veio, vou pô-la aqui no veio e vou passar para cima e para baixo.
Não se esqueçam, se ela fizer isto que fez, que fugiu, temos que pôr exatamente o veio no sítio, a lomba da pasta em cima do veio. E quando eu começar a ver o veio um bocadinho à transparência, sei que a folha está com uma espessura boa. Viro ao contrário, pego na esteca da rodinha e corto de um lado e corto do outro. Pego, araminho, um pouco de água no arame. Este arame é o 26 ou o 28. Quando as folhas são maiorzinhas, utilizo o 26. Quando são mais pequenas, utilizo o 28. Se eu passar a fita e inclinar muito, depois pode aparecer um bocadinho do arame branco. Assim, se aparecer um bocadinho do arame verde, não se vê. Pego no Weiner. Na nervura central, eu vou colocar a lomba que ficou na pasta. Ponho o piquinho da folha em cima do veio central. Vou buscar a outra parte do Weiner e faço força. Dou um beliscão aqui embaixo. Dou-lhe um jeitinho que quero e vou pô-lo a secar. Vocês estão a ver ali o arame, mas há pasta sobre o arame. Se o arame tivesse mesmo despido, eu tinha que tirar a pasta e fazer novamente. Eu estou a ver que tem ali pasta, portanto, não tenho que tirar. Eu posso pôr a secar num rolo, posso pôr a secar, neste caso vou pôr assim, no cabo do alicate. Eu não a quero espantada, assim direitinha. Então vou fazer 3 folhas. E agora vou fazer outras folhas sem ser cortadas. Pego numa ervilha de pasta e como vou fazer 3, faço 3 ervilhas. A pasta tem que estar bem macia, que é para quando eu estender não abrir rachinhas. Ponho a ervilha aqui, mais ou menos a meio da altura do veio, e devagarinho vou passar para cima e vou passar para baixo. Retiro-a. Estão a ver? Esta abriu aqui umas rachinhas. O que é que se faz? Amachuca-se. E faz-se novamente, porque eu não quero que ela esteja comida por uma lagarta, que é o que parece. Então faço devagarinho para cima, devagarinho para baixo. Tenho aqui uma folha. No meio, devagarinho para cima, devagarinho para baixo. Outra. Devagarinho para cima, devagarinho para baixo. E vou buscar os 3 arames. Às vezes quando a pasta está muito mole nem ponho água, ponho só o arame e belisco. Vai quase até meio, dou o beliscão. Veio virado para baixo. Vou aproveitar aqui em cima, que são mais fininhos. E vou carregar. E fica com uns veios diferentes que já não são em espinha. Aqui não se vê muito no filme. Dou o jeitinho. E vou pô-las a secar aqui ao lado destas. Como tenho 2 alicates, dou o mesmo jeito hoje. Portanto, também podia começar um raminho com folhas mais pequeninas, depois maiores por ali abaixo. Agora vamos fazer estas que também podem ter a quantidade de pétalas que quisermos. Eu vou fazer exatamente o mesmo que fiz para aquela. Dou uma volta ao arame, uns 5 centímetros, estico, ponho ali a ponta da fita e vou fazer um bastãozinho fininho. Estão a ver? Exatamente como o outro. Quando vocês estão a ver a novela à noite, podem estar a fazer estes bastõezinhos porque há imensas flores que os levam. Eu costumo ter sempre imensos feitos,
porque de repente dá-me para fazer uma flor e já não estou a perder este tempo. Então, primeiro o bastãozinho. O que é que eu vou fazer? Exatamente o mesmo que fiz na outra. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Com esta margarida. Isto é um conjunto de 4 margaridas. Este, dá para fazer esta flor, mas eu podia querer esta flor mais pequenina, podia fazer com este, e ainda existe um tamanho mais pequeno. E existem também tamanhos maiores do que este. Portanto, dá para fazer uma série de tamanhos diferentes. Este vai servir para a alfazema, pequenino. Este vai servir para esta, que é de fantasia. Pasta de flores novamente. Já não preciso dos veios. Preciso sim da tesoura e do cortador. Amassar sempre a pasta antes de começar a trabalhar, para ela ficar macia. E vou estender a pasta fininha. Tão fininha quanto aquela. Quando começamos a ver um pouco azul da placa, paramos de estender. Estão a ver que ela começa a ficar tipo azulada. Ando à roda. Que é para não ficar com aqueles veizinhos que às vezes parecem uns pelitos do corte. Dar sempre a pasta. Pegar na tesoura e agora vou encher-me de paciência e cortar ao meio cada pétala. Eu não chego mesmo ao final da pétala, porque senão ficava uma coisa muito fininha. É um bocadinho mais de meio. E corto. Eu adoro esta tesoura porque não tenho que pôr os dedos, porque as tesouras pequeninas, em geral, ficam agarradas aos nossos dedos e não saem. Esta aqui, como é uma pinça, cortamos quase até meio. Esta flor é sensível. Quando cai e quando estamos a montar o ramo, muitas vezes partem-se algumas pétalas. Viro ao contrário, mas como ela tem muitas, não se vê. E é agora que eu quero a bolinha mais pequenina, portanto mudei de boleador. E vou puxar devagarinho, de fora para dentro, para ela ficar assim toda encaracolada. Puxo devagarinho. Todas as pontinhas, tem que começar mesmo na pontinha. Se virem que o boleador agarra a pasta e a pasta vem atrás e esborracha, põe um pouco de amido. Aqui nunca era gordura, tinha que ser mesmo amido. Puxamos e ela vai encaracolando. Também podemos fazer flores diferentes, encaracolando mais ou menos. Vou buscar o bastãozito. Água. Portanto, não se esqueçam, se tivéssemos muitas, fazíamos os bastõezinhos todos e punhamos a primeira camada em todos, punhamos por ordem, depois a segunda camada em todos e por aí fora, porque é mais fácil. Então, eu vou puxar até ao começo do bastãozinho, dobro ao meio e junto os meus dedos ali, no ciminho. Eu quero que as pétalas vão todas para cima. Olho de frente para ver se ela está suficientemente despenteada aqui em cima para esconder tudo. Este é mais fácil de esconder porque o bastão é branco e a pétala é branca. Puxo. E com 4 dedos juntinhos, machuco tudo. Eu tenho que ter a certeza absoluta que o grãozito de arroz ficou ali dentro. Não pode ficar metade do grão à vista e depois a flor, porque quando vocês vão pôr a segunda camada, vai saltar a primeira. Nós temos que fazer força aqui em cima do grão. Ficaram completamente tapados. Vou cortar mais 2. Esta convém vocês irem cortando à medida que vão fazendo, porque se cortarem muitas e elas estiverem um pouco secas, quando vamos juntar tudo, ela parte logo. Se eu estivesse com um cortador de metal, com estes, eu nunca iria cortar aqui porque estes riscam a placa. Tirava.
novamente. Esta. E eu vou-vos mostrar um outro cortador. Eu agora vou fazer outra camada exatamente igual, mas vou mostrar-vos outro cortador. Isto é um conjunto. Tem uma pecinha que os agarra. E eu poderia usar este e já não tinha que cortar as pétalas ao meio. Vou só cortar uma para verem, mas não o vou utilizar. Porque há imensas flores que têm as pétalas muito fininhas. Há uma verde, agora esqueci-me do nome, parece uma dália cheia de fios verdes, agora varreu-se-me o nome. E é com esta que se pode fazer porque não temos que cortar. Tiramos os bocadinhos. E olhem esta maravilha. É fininha, fininha, fininha. E como tem vários tamanhos, nós podemos fazer essas tais flores, começamos no centro e depois vai crescendo e ficam mesmo aquelas curvinhas feitas. Então, novamente, estender. Agora estendi pouca, só deu para uma, rapidamente estendo a outra. As pontinhas. Eu não estou a fazer muita força, não é preciso muita força. A pasta vem logo agarrada ao boleador e fica com a curva feita. Se não tiverem este boleador de bola pequenina, podem fazer com a pontinha desta esteca. É mais difícil, é ter mais paciência, porque temos que acertar com o piquinho na pontinha da pétala, mas ela também fica reviradinha. Muito devagarinho, eu tenho que parar onde começa a flor e ter a certeza absoluta que não estou a apertar para cima. E agora o que é que eu faço? Eu fiz isto, se eu a puser assim, em pé, é natural que estas últimas pétalas, as que estão mais para baixo, comecem a abrir e eu não quero. Por isso o que eu vou fazer é virar e colocar assim um candeeiro a secar, porque assim tenho a certeza que ela não vai virar. E agora fazer o mesmo à outra. Agora eu vou pegar nesta, que já está seca. É muito mais fácil colar sempre uma camada, deixar secar e depois colar a outra. Cortar mesmo. Podíamos, por exemplo, fazer em degradê. Fazer a primeira camada com uma cor. Quando fosse cortar a segunda camada, juntava um bocadinho de pasta branca. Cortava todas as da segunda camada. Quando fosse fazer a terceira, juntava um bocadinho de pasta branca e também ficam muito bonitas. Também podia fazer tudo branco, no fim pegar no aerógrafo e pintar totalmente a flor. Experimentem várias coisas diferentes, várias técnicas diferentes, todas elas vão ficar bem. E também podem pegar noutros cortadores pequeninos que tenham e fazer exatamente o mesmo. E isto é exatamente o mesmo que eu fiz na amarela, mas com cortadores diferentes. Estão a ver? Ela agora está seca, eu posso fazer isto. Com muito mais confiança, carrego e ela fica coladinha. No entanto, vou virar à mesma de pernas para o ar. Mas foi muito mais fácil de colar. Agora, a próxima camada vai ficar com as pétalas viradas para baixo. Esta. As últimas já estão viradas para baixo, nesta vê-se melhor. Estas últimas já estão aqui, eu espero que vocês estejam a ver melhor do que eu.
elas já estão viraditas para baixo. Estão a ver estas últimas pétalas? Estão viradas para baixo. E assim fica tipo um pompom. Agora tenho que cortar 3, vou aproveitar aquela também. Tirar só mais um pouco de pasta. A pasta tem que estar bem macia. Uma. Rodar sempre, não se esqueçam. Cortadores de metal não cortam em cima desta placa. Imaginem que alguém tem as mãos muito quentes. Em vez de estar com a flor na mão, com mais paciência, põe a flor em cima da almofada ou em cima de uma placa para não lhe tocar e vai cortando. Porque mãos quentes a cortar desfazem a pasta. Com esta tesourinha é fácil de cortar sem pegar na flor. Demora mais tempo. Esta tesoura tem as lâminas retas. Cuidado que existe uma tesoura com as lâminas curvas. Serão para outros trabalhos, não para esta. Água. Virar ao contrário, porque eu quero que elas fiquem viradas para baixo. Ponho água, mas toque sempre no começo das pétalas. Não ponham só nesta bolinha do centro. Endireito o arame. E elas agora, em vez de ficarem arrebitadas para cima, vão ficar viradas para baixo. Tem que ter cuidado. E aqui eu costumo pegar muito levemente, para não desmanchar estes cabelitos. Prefiro ir ali com o boleador, só fazer uma ligeira pressão. Tem que ser mesmo devagarinho, para não estragar as que já estão feitas. Estão a ver? Estas ficam viradas para baixo. E eu agora, como as quero viradas para baixo, vou pô-la em pé, mas de vez em quando olho para ela. E se elas estiverem a cair muito, eu viro de pernas para o ar outra vez. Ali. Subo. Muito devagarinho. Faço uma ligeira pressão, sentindo que não estou a empurrar a flor para fora do arame. E vou pô-la também a secar em pé. Como tenho aqui uma série delas, depois vocês podem acrescentar mais coisas. Tudo depende do valor que vocês deram à flor. Porque eu podia pegar numa margarida ainda mais pequenina e acrescentar aqui um cálice. Ou numa blossom pequenininha, eu podia acrescentar mais pormenores a esta flor. Depois também às vezes é conforme o tempo que nós temos. Então já tenho aqui uma série delas para depois fazermos o ramo. E agora vamos à mais desejada. A minha amiga alfazema. A alfazema também começa com pouquinhas pétalas daqui, deste cortador mais pequeno. E depois vamos acrescentando a flor inteira. Mas as primeiras vão ser cortadas. Eu vou pegar num arame 26 ou 24. Se vocês fizerem a flor um pouco mais grossa, precisam do 24. Eu estou a trabalhar com o 26. Se nós queremos as pétalas todas exatamente com a mesma espessura, vocês podem usar anéis niveladores. Existem estes anéis que são para pôr no rolo. Quando ainda não temos prática de estender a pasta toda ao mesmo nível, nós podemos fazer isto. Vou buscar agora a pasta lilás, amassar sempre um pouco. Vou curvar e fechar, a machucar para que fique mesmo fininho. Eu não quero uma argola, ele está mesmo dobrado ao meio, para não criar volume. Então o que é que eu vou fazer? Vou estender a pasta, sempre com o anel de um lado e o anel do outro. Se não tiverem anel, calculam que a pasta tem que ter um pouco mais de 1 milímetro de espessura. Vou cortar.
Eu quero que elas fiquem mesmo grossas para parecerem aqueles grãozitos de alfazema. Cortei uma série deles. E então agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui estas pétalas e eu preciso de 3 gomos seguidos. Pego na tesoura e vou separar aqui 3 gomos. Só 3. Viro ao contrário e vou pôr cola na união deles, cá em baixo. Pego no arame, vou fazer força ali e vou fechá-los. Eu quero que os 3 fiquem aqui em cima. E não preciso de estar a endireitar para ficarem mesmo em triângulo. Como eles ficarem, ficaram. Estão a ver? Ficam ali os 3 em cima. Depois pego nos 5 que sobraram e vou pôr cola aqui no centro. Novamente, vou encostar à mesma altura estes e vou fechá-los. Portanto, eles abraçam este primeiro, estes 3 primeiros. E dou um beliscão aqui embaixo. Que é isso que eu já tenho aqui feito. Digo-vos que esta convém mesmo fazer os 3 primeiros e depois os 5 e pô-la a secar. Porque agora quando eu for colar o outro, é bem difícil estar aqui a colar sem o arrancar. Lembrem-se que ele não tem lá um grão de arroz, ele só tem o arame dobrado para não criar volume. Por isso, este já foi feito hoje de manhã, já está bem seco para me ajudar a colagem do segundo. Quando nós fazemos alfazema, não fazemos só um pezinho. Por isso, nós fazemos 3, 4. Quando voltarmos ao primeiro, ele já está suficientemente firme para continuarmos a flor. Eu vou tentar, se ele se desfizer, eu tenho aqui o plano B, que é o que está seco. Outra camada com a flor inteira. Eu pego no boleador, o pequenino, e vou fazer uma covinha. Neste e neste. Vou pincelar cola aqui à volta do buraquito e também passou um bocadinho cá para cima. Cola e cola. Este é o que eu acabei de colar. Ponho o arame lá dentro do buraquito. Vou subir. E aqui eu tenho que ter mesmo muito cuidado. Eu gosto de pegar aqui, ela está úmida, eu tenho que ter mesmo cuidado para não a estragar. Eu vou virá-los assim um pouco para cima e beliscar aqui no arame. Para lhe formar este pescocinho pequenino. E eu não quero que as pétalas fiquem assim à direita, eu quero que elas fiquem reviradas para cima. Bem. Muito devagarinho por aqui acima. Quando estou quase a encostar ao pescoço, agarro aqui e tento fazer outra vez um pescoço. E também vou tentar desencontrar os grãos. Se vocês puserem os grãos todos seguidinhos, não vai parecer uma alfazema. Vou beliscando e tentando que não fiquem todos encostados uns aos outros seguidinhos. E faço o pescoço, ele tem tendência a abrir, portanto eu fecho e giro para os desencontrar. Ela está muito a dançar. Pego no outro, subo, muito devagarinho e belisco. E se vocês agarrarem num ramito de alfazema, veem que elas não estão todas agarradinhas. De vez em quando há um intervalo e depois há mais umas. Há um intervalo e há mais umas. E às vezes depois antes das folhas ainda aparece aqui uma ou duas em baixo. Depois é variarem de umas para as outras, fazerem diferentes. Então, como eu pus os anéis, tenho a certeza absoluta que as próximas vão ficar com a mesma espessura. Quando não temos os anéis, fazemos a olho e tentamos que fiquem todos com a mesma espessura. E vou cortar mais uns quantos.
Quando a pasta já não esticar mais, é sinal que está com a espessura dos anéis. Cortar. Depois de fazer o pescocinho com o beliscão. Quando se carrega aqui, ela fica com o altinho, por isso depois é fácil de beliscar ali no arame. Água. Espremer aqui um bocado. Este pincel de água tem o depósito que nós apertamos e a água vai saindo. Então agora eu vou deixar um intervalo entre esta e a próxima. Vou pôr lá aqui um bocadinho mais abaixo. Estão a ver isto tudo a dançar? É preciso mesmo ter cuidado. Agora vou descê-la um bocadinho para ela não estar exatamente a seguir à outra. Só um pouquinho mais abaixo. Está aqui outra questão. A forma de fazer uma espiga de trigo será parecida à da alfazema? Eu poderia fazer assim, mas não fica tão real. Se fizerem um rolinho de pasta café, fazem um rolinho fininho de pasta e prendem aqui ao arame. E depois fazem mesmo grãozinho a grãozinho e vão colando à volta. Fica com um aspecto muito mais real. Depois, se tiverem paciência, no final, ainda cortam os pelos de um pincel de cerda e vão espetando no cimo de cada grãozinho castanho. E aí vai parecer mesmo uma espiga. Então agora subo. Então puxo. Estão a ver? Ela não secou, começa a dançar. Eu criei esta ligeiramente separada, portanto com este vou chegá-lo para baixo. Nunca façam com o arame 28, o arame 28 nunca iria aguentar o peso. E vocês agora desatem a fazer flores, porque quando começarem festas não vão ter tempo de fazer. Vou beliscar muito devagarinho, que está tudo a dançar. Já tenho aqui uma seca, não está exatamente da mesma cor, mas eu acho que ainda consigo continuar com esta. Depois, para montar as folhinhas, é que eu vou passar para a seca. Vou só pôr mais duas. Vocês também podem fazer com o cortador mais fininho, fica assim, estão a ver, comparem o tamanho, bem mais fininha, foi com o cortador mais pequenino. Esta é com o outro a seguir. Já quando estão a fazer isto, se o anel passar aqui para baixo, não vai fazer tudo da mesma espessura. Vou só colar mais duas. Às vezes pomos a secar em pé e depois, quando vamos continuar, uma das flores está cá em baixo. Esta agora vai ficar quietinha, porque se eu lhe vou mexer mais, ela vai descompor-se, coitadinha. Questão da Maria Constança. Quanto tempo aproximadamente aguentam as flores e de que forma devemos reservá-las? Ora, eu tenho aqui flores atrás de mim, que já estão aqui há muito tempo. Evidentemente que se fosse para bolos, eu teria posto aquelas flores e tenho ali algumas em caixa para não apanharem pó e também estão longe de uma janela para não apanharem muita luz, porque senão perdem a cor. E elas duram o tempo que quiserem. Vocês, evidentemente que nós nunca sabemos se as pessoas as vão consumir, portanto devemos obedecer à data de validade dos produtos que utilizarmos. Há a data de validade da cola, se for a cola feita, a data de validade da pasta e a data de validade dos pós. Mas vocês digam sempre que as flores não são para comer. Muitas vezes, se nós guardamos algumas flores, podemos, se não escrevemos, corremos o risco de estar a entregar uma flor que a validade da pasta acabou. Nunca corram esse risco, escrevam sempre para não se esquecerem. Mas digam sempre que as flores não são para comer. Elas duram anos feitas se estiverem bem conservadas. Não podem apanhar também umidade, porque se apanharem umidade elas vão se estragar. As pétalas começam a virar, parece uma flor a murchar. E depois fica com os arames espetados. Se elas tiverem... Agora vamos fazer
as folhas de alfazema. Parecem um bicho de 7 cabeças, mas é a coisa mais fácil de fazer. Eu vou buscar o arame 28 verde, se eu souber onde é que eu pus. Então iríamos buscar este aqui é um intruso, não é 28. Vamos buscar aqui uma série de aramitos e vou buscar a pasta verde. A pasta verde tem que estar mesmo macia. E quando vamos fazer a alfazema, eu prefiro fazer uma cor logo parecida com as folhinhas de alfazema, que são um verde claro. É tipo um verde musgo claro. Se não, pintava. Depois de as fazer, iria pintar. Então o que é que eu vou fazer? Para calcular, o tamanho da folha tem uns 4 centímetros. Esta folhita. E é uma folha comprida e estreitinha. Então, para calcular o tamanho, o que é que eu faço? Cola e pego numa bolita bem pequenina de pasta. Vou espetá-la aqui no arame. Vou rodar. O arame está a rodar. Eu tenho aqui os dedos, mas ele está a rodar. Eu costumo prender aqui, para não furar a minha mão, ponho aqui junto à placa. E vou rodando. Muitas vezes eu faço isto e o arame começa a aparecer. Não faz mal. Rodo na direção contrária. E já está lá em cima outra vez a pasta. Este tamanho de bola é apenas para calcular todas as outras. Então, eu fiz isto. Um rolinho muito fininho, é só levemente mais grosso que o arame. E passo por cima. E vejo se é este tamanho de folha que quero. Então, o que é que faço agora? É este o tamanho que eu quero. Tiro a bolinha. Aliás, eu vou fazer um bocadinho de nada maior. E esta bolinha não a posso usar. Vai ficar ali porque é a minha medida. Faço outra. Água. E estas folhas vocês também podem ter sempre feitas. Vou rodando o arame. A placa está a servir de travão. O arame está sempre a rodar. E eu quero que o bastãozinho, o rolinho tenha toda a mesma espessura. De cima a baixo. E também não quero que ele acabe em pico. Rodo. E passo o rolo levemente. Eu posso dar logo assim uma curvinha e pô-lo a secar. Nunca façam as bolinhas todas e depois pôr no arame, porque senão elas vão secar e vocês quando forem rodar têm uma grande dificuldade. Pomos e rodamos. Conhecem o maracujá? O maracujá tem aqueles cabelitos brancos, que são entre 80 e 100 cabelinhos brancos, são feitos assim. Mas com o arame 33, muito fininho. Então rodamos e pomos de lado. São folhas que se fazem rápido. Parece difícil, mas não é. Com um bocadinho de treino, vocês vão ver que é bastante fácil. O arame tem que estar direito, não trabalhem com arames amachucados, porque ao rodar, se o arame estiver amachucado, é horrível. Estragamos logo este rolinho. Rodamos. Os meus dedos estão a fazer isto e a descer. Estão a rodar e a avançar para baixo. Já tenho ali uma série deles feitos. Estão a ver, este arame está curvado. Se eu fosse andar à roda com ele, eu ia me estragar a folha. Nunca se esqueçam que quanto maior é o número do arame, mais fininho ele é. O arame 18 é um arame muito grosso, o arame 33 e 35 é um arame muito fininho. O 35 parece um cabelito. Às vezes dá jeito para fazer estampas. E a primeira flor que eu vou montar é a alfazema, mas eu vou pegar nesta que já está seca. Então agora o que é que eu vou fazer? Fita verde.
Já sabem que a fita é sempre cortada ao meio, existe este aparelhito para cortar a fita ao meio, a fita entra por um lado e sai pelo outro cortada, porque isto baixa, tem aqui uma lâmina dentro, e cortamos ao meio. Esticamos e vemos onde é que está a cola. E eu não vou unir a fita ali em cima porque posso estragar a flor. Uno aqui mais em baixo, encostei a fita e andei à roda com os dedos. E agora é que eu chego lá para cima. Viro a fita na diagonal, está assim na diagonal, e vou enrolando, fazendo força aqui com os dedos. Quando este arame estiver mais ou menos do comprimento da folha, eu paro de enrolar. Eu quero que se veja ali um bocadito do arame. Pronto, assim já dá porque eu vou chegar lá para baixo. E em vez de encostar a pasta à fita, eu vou pôr a folha um pouco para cima e vou torcer aqui a ponta do arame. E dou só uma volta. Puxo o arame até a folha encostar à fita. E endireito a curva aqui embaixo. Qual o número do arame? O arame da flor é o 24 ou o 26. O arame da folha é o 28, porque ela é tão fininha que não precisa de um arame mais grosso. Vou buscar outra. Nunca montem flores com pétalas ainda úmidas, porque é desgraça. Então torci o arame, uma volta e puxo. Mais uma volta, endireito este e torço este. E vou sempre andando com isto por aqui abaixo, sempre dobrando o arame para ter a certeza qual é que puxo, para não puxar o errado. Aqui não fazia mal porque já está seco. Se estivesse úmida, o arame descia e a pasta ia embora. E o cheirinho de alfazema é muito bom. Se tivesse uma essência comestível de alfazema, há os óleos essenciais de alfazema, podíamos pincelar aqui umas quantas folhas, que ficava também com o aroma de alfazema. Puxada e puxada. Agora vou pôr uma deste lado, virar o arame, depois no fim penteamos e puxamos. Quando a pasta está seca, podemos puxar com confiança. Viro. Quantas folhas deve fazer? Olha, quero crer que alguém está a perguntar quantas folhas é que fazemos, foi coisa que eu nunca contei. Eu vou olhando, quando eu acabar este já lhe digo quantas é que estão aqui. Porque nós vamos pondo e quando estamos satisfeitos com a composição paramos. E puxo. Viro. Por isso é que de vez em quando temos tempo, fazemos umas folhinhas e vamos guardando. Porque como são muitas, às vezes podemos não ter uma encomenda e não ter tempo de fazer tantas folhinhas quantas gostaríamos de fazer. Pronto, eu aqui não vou pôr mais, vou pentear ligeiramente. Elas nunca estão assim muito abertas. E vou tapar completamente os arames todos. Chego ao fim. E corto. E tinha aqui o raminho de alfazema. Agora, vamos pintar as folhas para depois compor o raminho amarelo e o raminho branco. Quando vamos pintar as folhas, temos de ter cuidado de tirar todo o material da nossa frente, para não apanhar pó, porque senão vamos continuar a trabalhar e sujamos tudo. Como são flores de fantasia, vocês escolhem os verdes que gostarem para pintar as folhas. Portanto, estas são as redondinhas, tenho que pintar as 3 iguais. Estas são as outras cortadas à mão, também serão iguais, mas podem ser de verde diferente. Eu ponho aqui a prata, por 2 razões. Porque a prata não me deixa passar o pó para a mesa.
e porque no fim eu posso dobrar a prata e pôr lá dentro outra vez o pó que sobrou. Pontinha do pincel no pó, tiramos o excesso na tampa e vamos pintar a folhinha. Pintamos de um lado e pintamos do outro. Esta folha que foi feita agora ainda está bem mole. E quando pintamos as folhas ainda úmidas, é uma maravilha porque o pó entranha imediatamente na pasta. Portanto, vou curvá-la outra vez, porque ela tinha uma curva, e ao pintar tirei-a. Quando as folhas e as pétalas já estão secas e queremos pintar, temos que andar a passar o pincel muito mais vezes, até que a pasta agarre mesmo o pó. E quando são cores escuras é bem difícil. Ao pintar desfaço a curva, mas torno a fazer. Eu podia deixar as folhas assim, só verde claro, e eu iria fazer o verde claro em todas as folhas que eu queria pintar. Aqui vou fazer exatamente o mesmo, mas com o mesmo verde, mas não exatamente o mesmo. Eu vou pintar aqui no meio, um risco, e vou puxar para fora. No sentido dos veios da folha. Portanto, eu pintei no meio e agora, no sentido dos veios, puxo para fora sem ir buscar mais pó. Vou buscar o risco do meio e puxo para fora. E iria fazer isso a todas, o verde claro primeiro, risco no meio e puxar para fora. Folhas, é daquelas coisas que nós estamos constantemente a precisar. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu estou a fazer folhas. Verde claro está pintado. E agora vou pegar nesta novamente. Vou com o mesmo pincel picar no pó verde, só a pontinha do pincel. E vou fazer de fora para dentro. Portanto, estou a escurecer mais a beirinha da folha do que o interior. E de vez em quando temos que soprar para tirar o pó. E agora alguém diz, ai, mas as pessoas vão comer. Não, é mais uma das razões para não comerem as folhas. As folhas não, as flores e as folhas. Os arranjos são para se guardarem, para ficarem a decorar. Quando está o pó solto, temos mesmo que assoprar. Quem lhe fizer muita confusão, soprar para as folhas, vai à farmácia e compra uma daquelas borrachinhas de soprar e só tem que ter o trabalho de pegar e soprar. Exatamente o mesmo atrás. De fora para dentro. Quando nós fazemos isto, os veios da folha aparecem, sobressaem muito mais. E a terceira. Eu tenho aqui umas secas já pintadas e já envernizadas. Cada vez que faço folhas, dou-lhes o verniz, porque o verniz vai fixar a cor e vai dar aquele brilho que as folhas têm. Se tiver a fazer uma flor cujas pétalas têm o brilho das folhas, também damos na pétala da flor. Mas numa flor que não tem as pétalas brilhantes, de maneira nenhuma vamos pôr o verniz. Se puserem muito verniz, parecem plastificadas. Estão a ver? Este pozinho que ficou aqui, eu posso dobrar a prata e despejar outra vez para dentro do frasquinho. Mesmo que tenha estes dois verdes misturados. Como são verde-verde, não faz mal. Eu não vou dar o verniz aqui. Este verniz tem que ser dado dentro de uma grande caixa de cartão ou a mesa completamente coberta de papel ou de película ou qualquer coisa, porque onde este verniz cai e seca, não sai. Por isso há que ter muito cuidado. Para dar o verniz, nós temos esta peça que encaixa aqui e para dar o verniz nós carregamos aqui nesta peça que está em baixo. E para dar o verniz eu carregava só um pouco e fazia-se muito pouquinho. Quando olhassem e tivesse o uniforme, paravam de dar. Mas deem sempre dentro de uma caixa de cartão ou qualquer coisa protegido. Em geral vou à janela e vai lá para fora. Então tenho aqui as folhas já envernizadas. Aí se calhar não se nota muita diferença.
uma está envernizada e a outra não. Ela escurece ligeiramente quando agarra o verniz e fica com aquele brilho sedoso das folhas naturais. Se não tiverem o verniz, também podem pôr no vapor. Ligam a chaleira e põem só assim uma voltinha na chaleira e tiram. Não é a mesma coisa. Com a chaleira o brilho fixou a cor, já não sai, podem pôr a mão, já não sai, mas não é igual a este verniz. E agora preciso da fita, tiramos aqui uma ponta, para pôr ali melhor, em geral, repito, faço aqui um rolinho, e nunca vão ali com o dedo puxar, porque se for, não se esqueçam que está lá uma lâmina. Também só se corta uma vez, nunca mais se vão esquecer. Fecho e não carrego com muita força. Puxo e fico com a fita cortada ao meio. E vou decidir agora como é que as quero prender umas às outras. Olha, então posso utilizar estas 5. Então eu quero no cimo uma flor. Eu vou pôr a mais mole no cimo, que é para não lhe tocar muito. Eu não posso estar a tentar pôr o papel ali em cima, porque ao andar à roda eu vou partir estas pétalas. Mesmo que estivessem secas, elas iam bater na minha mão. Então, pomos aqui embaixo, rodo e ela ficou colada. Quando eu ponho aqui a fita, faz de conta que isto é a fita, isto é o arame e isto é a fita. Eu tenho que pôr assim a fita em cima do arame. Não posso pôr chegada para lá. Porque quando for fazer isto com os dedos para enrolar, a fita vai seguir em frente. Se eu puser assim a fita, mesmo no ciminho do arame, quando rodar, ele dá automaticamente a volta ao arame e prende. Então, rodo um pouco já na diagonal. E chego para cima. Encostadinha à pasta. Rodo. Eu vou pôr estas redondinhas aqui. E também outra coisa que tenho que decidir, se quer a folha com cal, se quer a folha sem cal. Eu vou pôr estas sem o cal. Então, curva a pontinha, como fiz na alfazema. Curva já um pouco. E dou uma volta. E puxo-a até a pasta encostar na fita e ficar escondida. Vou buscar outra. Curva já um bocadinho. Endireito o outro e torço este. Eu aqui vou pôr 3. Ao mesmo nível. Portanto, não desci a fita. E deixo. Vocês podem pôr sempre as folhas na disposição que quiserem. Endireito um e torço o que vou pôr agora. Um bocadinho para cima. E a fita continua toda ao mesmo nível. E deixo. E tenho uma flor e 3 folhas. Vou continuar a descer. E agora eu queria pôr aqui 3 flores, mas com um bocadinho de cal. Pousava. Ia buscar a fita. Ia pegar numa delas. Punha a fita. Chego lá para cima. E deixo o comprimento que eu quiser que fique à vista. E rasgo. E vou fazer o mesmo. Se eu quero pôr 3, tenho que fazer isso a 3. Rodo. Chego para cima. E deixo. Sempre a apertar bem com os dedos para não engrossar o arame. E vou buscar a terceira. Enrolo um pouco. Chego para cima. E deixo apertando bem os dedos. Se eu não apertar bem, além de não colar como deve ser, fica o calo muito grosso. E pronto, tinha aqui as 3 que eu quero a seguir. Então eu vou já dar uma curvita. Tenho que ter a certeza que é este comprimento que eu quero, porque eu depois não posso puxar mais. Quando encostar ali à fita, só vai até o arame. Eu não posso puxar com fita aqui, porque ela vai ficar toda enrugada. Então, vou torcer o arame, a pontinha. Vou encostá-la. E agora puxo só até onde aparece a fita. E puxo.
Agora crio outra, à mesma altura. Qual é o arame? É este, endireito este e torço este. Prendo e deixo só um bocadinho, só até ao papel. Prendo outra. Se não torço o arame, depois tenho que andar a rodar a flor a ver qual é que mexe. E deixo. E logo de seguida, cria mais 3 folhas. Torço o arame. É sempre a mesma cantiga. Um bocadinho para cima. E puxo. Torço este. Um bocadinho para cima. E deixo. Torço este. Pentear o meu ramo e vou pôr a fita até lá abaixo. Então eu ia pondo a fita e a fita acabou. Tiro esta ponta que está machucada, meto a tesoura e ponho uma nova. Puxar e ver onde é que está a cola, sobreponho só um bocadinho. E tem que ter a certeza que tapa o arame, não deixem arames à vista. Eu pus ali fita nestas 3 flores à parte, para não se ver este com fita e aquele sem fita. Porque vocês depois olham e dizem, está aqui qualquer coisa que está a chocar, e é precisamente a falta de fita. Então vou rodando, rodando, rodando sempre, apertando bem para ter a certeza que cola. Chego ao fim. Vou penteá-las. E podia fazer vários ramos assim. Agora vou fazer o outro de maneira diferente. Portanto, este tem uma flor, um patamar com 3 folhas, patamar com 3 flores, patamar com 3 folhas e podia continuar por ali abaixo. Esta está seca, esta não, esta está seca, esta está seca. Eu podia com estas fazer um pompom ir pegando, pegando, pegando e fazer pompons tipo, como é que se chama? A hortense. Portanto, ficava com os caldos. Se a flor é branca, eu poderia deixar mesmo este caldo branco e só pintá-lo com o pozinho verde e unir tudo, uma a uma sempre, e fazer um pompom. E depois aparecerem as folhas. Então, fita verde clara, verde escura ou castanha, nós podemos utilizar sempre uma dessas cores. Ora, eu tenho aqui uma que está ligeiramente mais pequena. Então, aqui é que temos de ter cuidado quando rodamos, porque lembrem-se que ela tem as pétalas viradas para baixo. Aqui há tanta variedade de flores e de folhas e de disposição de todas elas, que nós podemos sempre variar. Aqui eu vou deixar pouco cal e posso pôr uma flor, uma folha. O processo é sempre o mesmo, é prender a primeira e depois ir girando e prender as outras. Vou virar o arame para saber que é este que eu tenho que virar. E quando puxar agora tenho que ter muito cuidado para ela não bater na outra. Rodo. E agora viro devagarinho. E vou guiando a flor para não a machucar a outra. Eu não quero que ela fique com cal, portanto tenho que virar e ir puxando. Virar e ir puxando. Endireito os arames todos e muito devagarinho, fita na diagonal de uma folha. Virar o arame, nós vamos olhando para o ramo
e vamos vendo onde é que gostamos de colocar as flores e as folhas. Eu agora enrolava esta, depois de enrolar 2 voltas vi, afinal não. Desenrolava a fita, tirava e punha logo a outra. Virar, esta é muito grande, vou pôr esta que é mais pequena. Vou já dar-lhe a curvinha. E puxar muito devagarinho. Até encostar. Encostou. Deixo ligeiramente. E vou pôr outra folha. Dá 2 voltinhas, com muito cuidado para os dedos não baterem na flor branca. E puxo. E estas brancas fazem um grande contraste com as folhas que são mais escuras. Ponho ali. Viro. Giro. Agora vou buscar esta que é maior. Antes de pôr esta, eu estou a ver que só tenho aqui arame fininho. E eu quero o pé da flor maior. Então vou buscar aqui o arame 22. Se não tivesse o 22 era o 20. É o arame mais firme. Encosto, sobreponho ali o arame. Vou prendê-lo até ao final destes todos. Pronto, estes terminam aqui. Tiro a fita e vou pôr outra vez a fita ali em cima. Vou pôr esta que é maior. Onde é que está o alicate? E vou curvá-la já um pouco. Prendo. Ando à roda e a cantiga é sempre a mesma. E puxo. Quanto mais sensíveis forem as pétalas, mais devagar temos que puxar. Uma dúvida. Uma dúvida. Se não tiver pasta de flores, qual a quantidade de CMC que deverei adicionar à pasta normal? Em 250 gramas de pasta, colocam 1 colher de sobremesa de CMC. Há mãos que precisam de mais CMC e há mãos que precisam de menos CMC. Portanto, vocês têm que ir fazendo experiências, esperando que as flores sequem e aí chegam à conclusão qual é a vossa dose de CMC. Porque as nossas mãos, nem o ambiente onde estamos a trabalhar é igual. Por isso, temos sempre que fazer experiências para tentar chegar à quantidade certa. Então vou enrolar, 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 enrolar. Não se esqueçam que há fita castanha, também podia fazer este tronquinho todo castanho. E tinha aqui o meu raminho das floritas brancas. Para cortar a fita de florista ao meio, como se chama esse cortador? É o cortador de fita de florista. Se pedirem o cortador de fita de florista, é isto que vocês vão receber. Têm é que ter cuidado, porque ali dentro, ele vem com 3 lâminas da barba. Quando eu o comprei, tirei imediatamente 2 lâminas e só deixei a do meio. Porque metade da fita é isto. Imaginem isto ainda cortado ao meio, fica fininha demais. Então, para tirar, tiramos isto. E vou pôr pela mesma ordem, virando ao contrário, para depois o montar como deve ser. Aqui estaria uma lâmina, tirei-a fora. Está aqui a lâmina, que é muito perigosa. Aqui estaria outra lâmina, tirei. Ponho outra vez. Ponho ali. Quando ela começa a cortar mal, e nós cada vez que fazemos muito trabalho de corte, devemos tirar isto tudo, lavar tudo com o álcool para tirar a cola e depois montar outra vez. Quando a lâmina está gasta, viramos ao contrário. Pomos outra vez e tornamos a apertar. Não se esqueçam que a fita entra e vão lá com uma pinça ou com uma tesoura puxá-la. Nunca vão com os dedos. Eu só lá fui uma vez, foi quando comprei, depois nunca mais fui. Se eu quisesse unir os 3 ramos, que não é habitual unir estes ramos, porque eles são precisamente para pôr entre flores grandes,
o que eu tinha que fazer era prender aqui a fita num deles. E antes de prender, ver onde é que eu os quero pôr. Ora, se eu quero este mais acima, retiro este. Sempre com muito cuidado para não partir as flores. Punha este ali mais acima. Prendia a fita e queria este aqui mais embaixo. Rolava. Com o peso dos 3 eu ainda precisava de um arame mais grosso. Iria buscar mesmo o 18, se isto fosse para pôr num bolo. E agora com muito jeitinho, se ele fosse para pôr no cimo de um bolo, aparecer um tufo, ele tinha que estar a toda a volta, umas viradas para um lado, outras viradas para o outro, para se verem à volta do bolo. Que é uma questão, quando decoramos um bolo, nós devemos sempre perguntar, principalmente os bolos de noiva, onde é que o bolo vai ser colocado. Porque se o bolo for para encostar num canto da sala ou numa parede, nós vamos investir nas flores na frente do bolo. De maneira nenhuma vamos perder tempo a enfeitar a traseira do bolo. Agora, se o bolo for para ficar no meio de uma sala, nós devemos decorar a toda a volta, porque ficaria muito feio as pessoas terem que rodar numa mesa para ver a frente do bolo que estava enfeitado. Por isso temos de ter sempre atenção em fazer essas perguntas. As pessoas vão achar estranha essa pergunta, mas explicam o porquê. Então tínhamos este raminho. Claro, eu tinha uma dúvida, por favor. Não tendo nenhum Weiner para folhas, qual era aquele que a Clara recomendava para iniciar? Eu digo-vos que os Weiners são um vício saudável. Porque nós depois queremos todos e mais alguns. Mas o primeiro que pode adquirir é o da folha da roseira. O da folha da roseira, porque tem os veios em espinha. Este é dos mais utilizados, porque a maior parte das folhas tem os veios em espinha. Depois, por causa de fazermos pétalas de flores e outras folhas, vai querer de certeza daqui a um tempo este que é em leque, aqui estão todos unidos e depois vão abrindo, e um em paralelas. Estes 3 são os mais utilizados, em espinha, em leque e paralelas, porque é mesmo viciante, nós depois queremos todas, porque se estamos a fazer uma tulipa, nós queremos o Weiner próprio da tulipa, se estamos a fazer a hortense, queremos o próprio da hortense. O da folha da hortense não é muito diferente deste, mas é diferente, tem isto mais separado, não é tão juntinho, não é tão miudinho, e por isso se quer fazer uma hortense que pareça verdadeira, vocês vão querer mesmo comprar o que a faz parecer mais verdadeira. E o da peónia, qual é que utiliza nas folhas da peónia? Nas folhas da peónia não utilizo, nas folhas utilizo o próprio para as folhas, ou se não tiver, utilizo este. Sim, o de leque. Nós conseguimos encaixar, eu até tenho aqui uma folha, de peónia. A folha da peónia é esta, e muitas vezes quando pomos aqui, eu não usei o maior, ele ainda tem um maior, tem uma parecida com esta, mas maior que não cabe aqui. Então eu ponho metade da folha, carrego, e depois ponho a outra metade e torno a carregar. E assim consigo que a folha fique com os Weiners todos certinhos. Nas pétalas da peónia uso o Weiner, mas é o Weiner, como é que ele anda? Uso isto, para frisar as pétalas. Alguma questão que vocês tenham depois, basta enviarem um mail para a escola, que eles me reencaminham, porque esta semana, por acaso, e na semana passada, tive uma troca de mails com uma aluna e com desenhos e fotografias nós conseguimos explicar tudo umas às outras e torna-se fácil de explicar alguma dúvida que tenham. Quando não dá por palavras, tem que se mesmo pegar num lápis e fazer um desenho ou tirar uma fotografia. Não têm mais dúvidas, agradeço-vos terem estado aí a aturar-me e espero ver-vos na próxima. Vão sempre dando sugestão, porque a Sofia está sempre atenta aos vossos mails e às vossas sugestões de flores para nós continuarmos a fazer, e mesmo que não sejam flores, outros trabalhos que vocês queiram aprender, já sabem que o Isto Faz está sempre na linha da frente para ir aprender e para ensinar, tá? E até à próxima. Beijinhos. Obrigada, Clara. Beijinhos.